Dois teoremas de Pitágoras numa mesma questão. Olha o perigo dessa armadilha da VUNESP. A figura a seguir, fora de escala, representa o segmento AB com medida 50 centímetros. Então, de A até B são 50 centímetros. O segmento BC de 30 centímetros. Então, BC 30 centímetros. E o segmento BD de 34 centímetros. 34 centímetros. Todas as unidades aqui são centímetros. A área do triângulo ABD, ABD é o triângulo de cima, esse aqui, ó, é maior que a área do triângulo BCD, o de baixo, hein? Tem 5 alternativas. Cuidado, porque houve um erro aqui, tá? Essas respostas aqui deveriam ser todas em centímetros quadrados. Olha, para você fazer essa questão, você precisa da forma da área do triângulo, tá? Essa forma é bem conhecida. Se você não tiver um triângulo com a base B e a altura H, a forma é base vezes a altura dividido por 2. Porém, quando a gente tem um triângulo retângulo, fica mais fácil, tá? Se você tiver um triângulo retângulo, um cateto pode funcionar como base e o outro cateto como altura. Catetos são os lados que fazem 90 graus, tá? No triângulo retângulo. Então, no triângulo retângulo, se você tiver a medida de 2 catetos, você multiplica os 2 catetos e divide por 2. Então, pessoal, você lembra que você tem que calcular a área do triângulo de cima e do triângulo de baixo? Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo BCD. Porque se eu achar esse cateto aqui, eu vou descobrir a área desse triângulo. Beleza? Então, o teorema de Pitágoras fala que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, se você pegar esse cateto aqui e escrever CD ao quadrado, certo? Mais 30 ao quadrado, tem que dar 34 ao quadrado, tá bom? Bem, aí você continua aqui, você põe CD ao quadrado, 30 vezes 30, 3 vezes 3 é 9. 9 aumenta 2 zeros, 900. 34 vezes 34, vamos fazer aqui no cantinho, 34 vezes 34. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 3, 12. E 1, 13. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3, 9. E 1, 10. Então, aqui dá 6, aqui dá 5, 1156, tá? 1156. Esse 900 passa para o outro lado negativo, tá? Então, fica CD ao quadrado, 1156 tira 900, 256. Bem, eu quero, não é o CD ao quadrado, eu quero qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 256. É raiz quadrada de 256, que é 16, tá? Então, essa medida aqui, pessoal, ó, ela mede 16. Agora, eu vou calcular a área desse triângulo aqui, tá? Vai ser quanto, hein? A área desse triângulo BCD vai ser o produto dos catetos, né? Então, é 30, o que mais? Vezes 16 dividido por 2. Então, aqui tem um jeito mais fácil, ó, 16 por 2 é 8, e aqui dá 1. 30 vezes 8, 200 e o quê? E 40 centímetros quadrados. Agora, pessoal, eu vou voltar nesse triângulo ABC, porque se eu souber a área do triângulo ABC, eu diminuo a área desse triângulo aqui e acho a área desse. Então, vamos voltar para esse triângulo ABC. Olha, você lembra desse triângulo aqui, que ele é muito conhecido, tá? 3, 4, 5. Cateto 3, cateto 4, hipotenusa 5. Mas aqui é 30, 50. Então, se os catetos forem multiplicados por o mesmo número, você sabe essa medida aqui, ó. Então, aqui você pode concluir que AC mede 40. Tá? Porque tudo foi multiplicado por 10, ó. Então, essa medida aqui é 40 centímetros. Então, eu vou achar a área desse triângulo, usando a mesma forma que eu falei, multiplicando os catetos, tá? Então, a área, né, do triângulo ABC vai ser quanto, hein? Multiplicando os catetos. Um cateto é 30, outro cateto é 40 e divide por quanto?
por 2. 30 vezes 40, quanto que dá? 1.200, né? Dividido por 2, 600 centímetros quadrados. Observe que eu já tenho a área do triângulo grandão e tenho a área desse pequenininho. Agora eu vou descobrir essa área aqui, ó. Bem, a pergunta é, a área do triângulo ABD é maior que a área do triângulo BCDE? Então eu tenho que saber quanto que é a área do triângulo ABD, que eu já calculei, e do BCD. Do ABD está aqui, 240. E do ABC é 600. Então eu vou descobrir primeiro a triângulo do ABD, eu vou diminuir, tá? Então, como é que eu fico aqui? Posso escrever isso aqui, que a área, né, do triângulo ABD, aquele de cima, vale 600, que é o grandão, tira 240, que dá 360 centímetros quadrados. Então, quando eu quero saber quanto que é maior, né, você tem R$80, seu irmão tem 20, então o seu dinheiro é maior que ele de 20, você tem que diminuir. Então você tem que fazer a área do triângulo ABD, né? Você quer saber menos a área do BCD, certo? Do triângulo BCD. Bem, o ABD eu calculei aqui agora. Quanto que é? 360. E esse aqui nós fizemos agora mesmo, lá em cima, tá? 240. Essa conta aqui vai dar 120 centímetros quadrados. Como eu falei, as respostas aqui estão todas em metro quadrado, mas está errado, tá? Tinha que ser centímetros quadrados. Então, está aqui onde? Na letra B. Bem, aonde se encontra no edital do item 12, noções de geometria, forma, ângulos, área, teorema de Pitágoras. Se você quer dominar mais questões como essa, clique no retângulo que vai aparecer na tela para ver o próximo vídeo. E se ainda não é inscrito, clique na bolinha com a minha foto para não perder nenhuma dica.